O Programa de Monitorização de Organismos Gelatinosos do IPMA Gela à Vista aconselha que se evite tocar nas alforrecas avistadas em praias do continente e assinala que esta sexta-feira completa-se uma semana desde a última sessão plenária da Assembleia da República, presidida por Ferro Rodrigues. Comitê Central número 31, edição de 3 de dezembro de 2021, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje vamos falar da vitória surpreendente de Rui Rio no PSD, vamos falar do crescimento surpreendente do salário mínimo em Portugal, vamos falar de mudanças para alguns surpreendentes levadas a cabo pelo Presidente da Câmara de Lisboa e vamos explicar porque não é surpreendente que os mídias tradicionais sejam todos iguais uns aos outros. Para começar, temos Rui Rio. Carlos, a vitória de Rui Rio no PSD abre as portas à esperança de um futuro melhor para o nosso país ou nem por isso? Vamos acreditar que desta aqui é, não é? Supostamente o Rui Rio que alinhou com grande parte das coisas negativas que António Costa fez ao longo dos últimos anos, com a suspensão dos debates quinzenais, com aquelas eleições fingidas nas CCDRs, com conjunto com o assalto aos reguladores, com a demissão de Joana Marques Vidal, ou pelo menos a não renovação do seu mandato, e aqui uma série de coisas. Vamos acreditar que agora sim o Rui Rio mudou apenas porque teve umas eleições internas que ganhou por meia dúzia de pontos. Ganhou por causa do OVAR, não é? Sem desprimor para o OVAR, atenção. Excelente. Não, antes pelo contrário. Acho que esta foi, internamente, esta foi uma grande vitória de Salvador Malheiro. Nós temos, a certa altura fez-se aquela dicotomia entre quem tinha o apoio da máquina dos caciques e quem não tinha, apenas porque Paulo Rangel tinha o apoio das distritais todas, mas ter o apoio das distritais e ter o apoio dos caciques é algo diferente, porque não são os mesmos, não são necessariamente das mesmas pessoas. Aqueles sindicatos de votos não são dirigidos pelo presidente de cada distrital. Muitas vezes estamos ali a falar ao nível de conselho, de freguesia, até a níveis inferiores disso, de pessoas que por um motivo ou outro vão votar juntas ou convencem-se uns aos outros a votar, e parece-me evidente que o Rui Rio continuava a controlar isso, apesar de os líderes das distritais estarem, em boa parte, ao lado de Paulo Rangel. Paulo Rangel conseguiu conquistar as elites dentro do partido, entre deputados, presidentes das distritais e por aí fora, mas quem domina a máquina era a equipa do Rio, quem domina os caciques locais, não os presidentes das distritais, mas os caciques locais, ainda era a máquina do Rio. E quem domina isso continua a ganhar sem grandes dúvidas. Agora, o que não se pode esperar, eu acho que esta vitória é boa para as perspectivas do Rui Rio nas legislativas, porque dá aquele ar de pessoa que vence contra todas as probabilidades, mas em termos de país não parece que isso vá alterar muito, porque o Rui Rio é muito próximo de António Costa, já era próximo de António Costa, ainda Passos Coelho era líder do PSD, já Rui Rio andava a conspirar com o António Costa para tomar o poder, toda a gente se lembra daqueles almoços. Ele é muito mais próximo ideologicamente de António Costa do que certamente Passos Coelho e toda essa área do PSD, portanto certamente não se espera que haja ali grandes diferenças, a não ser que o Rui Rio seja um homem novo e transformado e que estas eleições o tenham transformado num grande opositor do PS, que não parece ser esse o caso. Acho que poderemos estar a ir na direção de um bloco central, seja um primeiro-ministro ou outro. Acho que as políticas não irão mudar substancialmente. Portanto, a ideia que me dá, Carlos, em resumo, é que não estás assim muito otimista. Foi a ideia com que eu apanhei, mais ou menos, do tom e mesmo do conteúdo. O que dizem as sondagens é que das duas ou teremos um bloco central liderado por Rui Rio ou António Costa, que não é substancialmente diferente, eventualmente o Rui Rio
será mais honesto, ou teremos uma nova geringonça já com um novo líder do PS. Portanto, nenhuma destas perspectivas é particularmente boa para o país. O Bloco Central vai continuar as políticas que temos tido até agora, eventualmente com pequenas mudanças pelo facto do Rui Rio ser um pouco mais austero, mas isso não altera muito no longo prazo. E a alternativa que há a isso é algo se calhar ainda pior, que é vir um governo geringonço com um primeiro-ministro que consiga ser ainda pior do que António Costa. Portanto, não estou particularmente otimista. Acho que não sei se Paulo Rangel teria algo de novo, mas pelo menos era novo. Mas Paulo Rangel fez diferente daquilo que o Rui Rio é. Ou nós supomos, sim, supomos que fosse diferente e supomos ainda mais que fosse substancialmente diferente, porque pareceu-me a mim também que Paulo Rangel fez uma má campanha. Sim, começou bem e depois aquilo... Sim. Paulo Rangel é que ele nunca conseguiu ser muito afirmativo. Eu disse isso a certa altura num programa de televisão, nunca se comprometeu com nada, e depois ele falava na TAP e queixava-se e dizia, eu tive que falar na TAP, queria ver se evitava neste episódio, mas a certa altura tu tens conseguido bastante evitar na TAP, despejaste tudo, até as ideias todas que tinhas para um volume que sairá em breve, não é? E sobre o qual também teremos a oportunidade de falar. Amanhã, mas sobre o qual vamos fazer publicidade, mas é um excelente volume sobre a problemática da TAP. Mas sobre os mais diversos temas, nunca se comprometia com uma posição substancialmente diferente daquela que era a de Rui Rio. Foi sempre uma luta de... como dizia o Miguel Pinto Luz, de personalidades, de carismas, mais do que outra coisa. Só que Paulo já também não tinha isso. Também não era aquela pessoa... O Carlos com a TAP e eu com a Covid. Porque em relação ao Rangel, eu procurei tudo o que o Rangel tinha dito sobre a Covid desde o início desta história e não vi praticamente... Para formar uma opinião sobre Paulo Rangel. Antes das diretas do PSD, e o que eu apanhei foi agora, uns dias antes do novo estado de calamidade, o Dr. Rangel a dizer que as medidas anunciadas deviam entrar em vigor no próprio dia em que foram anunciadas, para não se perder tempo. Claro. Portanto, nessa matéria não ia haver de certeza mudanças nenhumas, ou se houvesse ainda seria para pior, mas pior também já começa a ser difícil. Em relação ao Dr. Rio, não sei porque é que as pessoas esperavam a derrota dele, porque ele dentro do PSD ganha tudo. É a terceira vez que ele ganha umas eleições internas no PSD, e o que é natural porque ele também passa a vida a fazer campanha contra os adversários que tem dentro do PSD. Ele tem investido bastante nisso, sim. Investe tudo nisso e isso tem tido resultados, a dar resultados. Agora, ganhar eleições fora, não ganha nenhuma. O Dr. Rio teve aquela meia derrota nas autárquicas por causa da vitória em Lisboa, mas perdeu as eleições. O Dr. Rio tem perdido as eleições a que se tem candidatado. Vitória em Lisboa por Carlos Moedas, que depois apoiou, não apoiando mais ou menos... Apoiou, claro que apoiou o Rangel, não é? Claro que apoiou o Rangel. E claro que o Rio... Eu não gosto de fazer previsões porque vejo as pessoas todas fazer previsões e depois saem sempre ao lado, ou quase sempre. Mas não me parece que tenha condições para ganhar ao Dr. Costa, por um lado, neste momento. Porque não oferece uma alternativa, é exatamente mais do mesmo. E depois mesmo que ganhe, quer dizer, para o país também não muda nada. Sim, porque nunca viabilizará uma alternativa à direita, independentemente de ganhar as eleições, nunca terá condições, provavelmente, para viabilizar uma solução à direita, mesmo com CDS e Iniciativa Liberal, eventualmente. Portanto, essa questão nem se põe na prática. Claro que não. Isso tinha que estar o PSD ali no limiar dos 40%. Exatamente. Ou coisa Portanto, do género, a solução passará sempre, inevitavelmente, pelo PS de novo, e, portanto, acho que não conseguimos sair daí. Não é só isso, Tiago. O próprio Rio, este PSD do Rio é o PS, basicamente, com um bocadinho menos de militância ali próxima do Bloco, daquela facção que não é apenas já é uma facção significativa, do Pedro Nuno Santos, e segundo como o Carlos outro dia explicou da JS atual e tal, isso não haverá, mas o resto é que é o PS mais ou menos habitual. Sim, e é António Costa... No pior sentido do termo, não é? E é António Costa naquela posição de sonho, não é? Que já se antecipava em que pudesse estar neste momento, de poder decidir à esquerda e à direita como tanto lhe aprouver e a cada momento for mais produtivo para o PS. Isto em matéria de otimismo ou pessimismo, não há otimismo possível. Sim. Para quem gostar do rumo que o país tem tido ultimamente e achar que deve continuar por aí.
Pois eu acho que a questão é do foro psiquiátrico, não é? É assim, eu acho que a campanha de Paulo Rangel foi de facto uma grande decepção, porque não marcou, como dizias, Carlos, nenhuma diferenciação de fundo em relação a Rui Rio. Perdeu-se tempo fundamental. Quer dizer, se calhar não se marcou essa posição porque essa posição não existe, criou-se a sensação, a ilusão de que poderia existir um posicionamento efetivamente diferente. A ilusão nos partidos ao centro, e se calhar com alguma razão de ser, que quanto menos assertivos forem, mais votos têm. Ou seja, se não mais abrangentes com absolutamente nada, se disserem só umas coisas bonitas aqui e ali, que não chateiam ninguém e, portanto, a possibilidade de eventualmente terem alguns votos é maior. E eu acho que é possível que isso seja verdade com uma faixa do eleitorado. Mas também já existe uma faixa que já está farta de ter sempre esta mesma coisa, de ser tudo sempre igual, de não haver uma ideia nova para o país, desta, no fundo, covardia ideológica, de ninguém se assumir, ou pelo menos quando existe esta coragem para se assumirem, é quase sempre à esquerda. É quase sempre os partidos de esquerda que se assumem causas. Sim, mantém uma matriz ideológica consistente. E depois à direita, por terem medo da esquerda, não se assumem nada particularmente e temos este problema. Não, há só uma coisa que eu gostava de dizer. Algumas das pessoas dos comentadores ditos isentos que apoiavam, sem assumir que apoiavam, mas que apoiavam o Rio, classificam logo por si, ou dão uma péssima imagem, um péssimo sinal daquilo que o Dr. Rio é ou representa. Não é o que é, enquanto caráter de pessoa, será uma excelente pessoa, não faço ideia. Mas daquilo que ele representa, ou seja, o Dr. Rio, algumas das piores pessoas deste país que fazem comentário público apoiavam o Dr. Rio e nem são pessoas, muitas delas conotadas PSD, em geral até nem são, e apoiavam nitidamente o Dr. Rio contra o Dr. Rangel. Parece-me que essa foi a única virtude do Paulo Rangel, foi não ser o Rui Rio e não ser apoiado por essas pessoas. De resto não se definiu por absolutamente nada. É o que diz o um bocadinho aquilo que dizíamos também em relação ao Trump, não era? Que goste ou não goste ou não se goste do homem, a verdade é que ele chateava muitas das pessoas certas. Irritava as pessoas que nós gostávamos de ver irritadas. Pois. Exatamente, e que fazia sentido irritar. E o Rangel tinha isso, mas eu acho que no Trump os motivos até faziam sentido. No caso do Rangel, tentaram colá-lo, por exemplo, ao Pedro Passos Coelho, e não existe essa colagem, não faz sentido nenhum. Havia lá algumas pessoas que são próximas do Pedro Passos Coelho, realmente na candidatura do Paulo Rangel, mas pelo que eu sei não há nenhuma ligação especial entre o Pedro Passos Coelho e o Paulo Rangel. Muito pelo contrário. Na altura em que Passos Coelho ganhou as eleições internas, foi buscar muitas das pessoas que apoiavam o Paulo Rangel nessas internas. Muita das pessoas que o apoiaram, que desenharam o seu programa, estamos a falar em 2010 talvez, estiveram do lado e depois vieram a apoiar Passos Coelho e desta vez voltaram a apoiar Paulo Rangel. Acho que foi mais por essa por troca. interpostas pessoas, não por uma relação direta entre o Passos Coelho e o Paulo Rangel. Eu confesso que não existe desta visão de que se chatear aqueles ou se chatear aqueles é porque é bom. Acho que nos leva por um caminho muito estranho em que um espaço político se define em função de outro. Em que a direita muitas vezes se define em função da esquerda. Portanto, se eu disser algo que chateia à esquerda é porque sou bom. Carlos, define-se no sentido em que tem princípios diferentes e ideias diferentes, e nesse sentido, obviamente, muitas vezes será para a oposição, não é? Certo. Eu não estava a dizer que isso é necessariamente louvável, Carlos. Estava a dizer que isso acontece. Sim, é importante ter os seus princípios que sejam definidos independentemente daquilo que pensam os outros. Sim, quando claro, se define os seus princípios apenas com o objetivo de chatear ou de se opor a qualquer opinião que haja do outro lado, acho que nesse sentido acabam por estar condicionados pelo que se pensa do outro lado. Tens toda a razão. Mas, uma forma de condicionamento oposto. Não está condicionado porque é obrigado a concordar, está condicionado porque se vê obrigado a discordar sempre e a dizer as coisas que chatearem do outro lado. Claro, mas, Carlos, desculpa só, as críticas ao Rangel, vindas daquelas pessoas que eu estava a falar, sem citar nomes, não se deviam aos princípios que o Rangel afirmava. Não era o Rangel que fazia por afirmar, por dizer coisas ou por fazer propostas
que, no sentido, com o objetivo de ofender ou de irritar essas pessoas. Essas pessoas é que nitidamente, ou aparentemente, não queriam o Rangel na presidência do PSD. Isso parecia-me ser uma pequena virtude, ou um pequeno ponto a favor do Rangel. Era só isso. Se o Pacheco eu ia dizer Pereira, exatamente isso. Apesar de não concordar, não gostar disso, acho que neste caso específico, aquela satisfação, aquela alegria que se viu em muitas pessoas, até alguns, o grupo de Abrantes, do PS, não sei o quê, claro. Com a vitória do Rui Rio, é um indicador de alguma coisa, não é? É um indicador claramente que tem ali alguém em quem podem confiar. É um indicador trágico para o PSD, ou pelo menos e para o país seguramente. O PSD não faço ideia o que é que vai fazer com isto. Mas... Exatamente. E por falar em indicadores porventura trágicos para o país e por paradoxal que pareça, gostava de ligar esta questão da eleição no PSD à notícia que saiu esta semana, relativa à subida do salário mínimo para 2022. O salário mínimo subiu desde 2015 40% em Portugal, o que acompanha um crescimento da produção portuguesa no mesmo período de aparentemente 12,5%. Em que medida é que esta situação, obviamente, é enquadrada num conjunto de outras, é reveladora das opções estratégicas deste governo e da esquerda portuguesa em geral, e para onde é que isto nos poderá levar? E que sentido é que isto faz, se é que faz algum? Eu acho que noutros programas já falei sobre a questão do salário mínimo. Sim, e que tenha... eu pus um bocadinho, desculpa Carlos, outra vez este tema hoje, porque acho que se enquadra bem nesta questão das perspectivas que nós antecipamos se coloquem ao país já no início de 2022 em termos de governação, e acho que esta questão é bastante emblemática de uma estratégia ideológica, digamos assim. E é importante por outra coisa, é que o governo subiu o salário mínimo e nesses outros episódios já falei sobre as duas partes dessas subida, a parte de aumentar a capacidade negocial de um grupo de trabalhadores que normalmente tem uma capacidade negocial muito baixa, por outro lado a possibilidade de exclusão de alguns grupos de trabalhadores também do mercado de trabalho, e nós hoje em dia temos um salário mínimo muito próximo do mediano, o que basicamente quer dizer que o nosso salário mínimo está muito próximo do seu limite, dada a produtividade do país. O governo entende isso, porque o salário mínimo não foi lançado isoladamente, foi lançado com um conjunto de apoios às empresas que pagam o salário mínimo. Porque as empresas não conseguem pagar esse salário mínimo, não é? Portanto, assume-se que há um problema de competitividade das empresas, que este salário mínimo está acima, digamos, do que seria o salário mínimo natural ou de equilíbrio, se quisermos assim, que fosse um salário mínimo que as empresas têm capacidade para pagar, e portanto o Estado subsidia as empresas, basicamente, em grande medida, para conseguirem subir o salário mínimo para estes níveis. Ou seja, o Estado está, através dos nossos impostos, a subir o salário mínimo nacional. O Estado admite que efetivamente as empresas, que ao contrário do que se diz, as empresas que pagam o salário mínimo não são as grandes empresas, são as empresas mais pequenas, os pequenos retalhistas e por aí fora, principalmente fora dos grandes centros urbanos, não têm essa capacidade. Então faz aqui uma coisa que é, no fundo, estar a subsidiar empresas que pagam o salário mínimo. Cria-se aqui um incentivo muito estranho em que as empresas, mesmo que possam até subir acima do salário mínimo, não o fazem porque sabem que no próximo ano isto vai subir outra vez, e nessa altura vão ser subsidiadas, e se subirem o salário mínimo, os seus salários antecipadamente, depois já não recebem o subsídio no próximo ano. Isso cria aqui um conjunto de incentivos estranhos, mas eu gostava também de olhar para a parte política, que é hoje termos 800 mil pessoas a receber o salário mínimo. Há uma componente económica que é, efetivamente, o salário mínimo está-se a aproximar do salário mediano e vamos ter cada vez mais pessoas a receber o salário mínimo se a economia não se alterar, mas também há uma questão política, que é, se nós pensarmos, hoje o Estado decide os salários de toda a função pública, decide os salários ou o rendimento dos pensionistas,
E agora, à medida que o salário mínimo sobe, nestas condições em que não há grandes incentivos a aumentar para além o salário, para além daquilo que é o mínimo, o Estado português também decide o salário de uma parte importante, um terço, um quarto quase, perto de um terço, entre um quarto e um terço dos trabalhadores do privado. Ou seja, se somarmos todas estas parcelas, hoje o Estado, por decreto, decide o rendimento de metade dos portugueses, ou mais. Sim, ou seja, consegue controlar uma faixa do eleitorado através desta ameaça de subir mais 10 euros, menos 10 euros, e isto tem consequências políticas, porque há ali uma pessoa, que é o governante atual, que decide o salário de muitas pessoas. E claro, do ponto de vista eleitoral, e que precisa de 1,5 milhão de votos para ter uma maioria absoluta, provavelmente, se calhar nem tanto. E há mais pessoas do que essas cujo salário depende provavelmente da decisão do governo. Sim, se acrescentarmos agregados familiares com idade para votar. Sim, entre funcionários públicos, esse terço do setor privado, que é influenciado agora por decisão governamental, mais os respectivos familiares e os pensionistas. Nós estamos cada vez mais perto de uma economia de direção central, em que quase toda a distribuição de rendimentos é decidida centralmente, nomeadamente, quando falamos dos rendimentos do trabalho e das pensões já é feito, temos o grupo de pessoas que depende do Estado para aquilo que recebe ao final do mês, que já inclui muitas de empresas privadas, é cada vez maior, o potencial de comprar votos é cada vez maior. Isto não é um problema só económico, é um problema político, é um problema para a democracia. Pois, e também, eu por acaso esta semana houve muito bom artigo da Helena Garrido no Observador sobre esta questão do salário mínimo, e que me levou também a querer trazer este tema. E depois há também aqui uma questão perversa, que é o facto de as empresas privadas, ao terem que aumentar o salário mínimo, ajustarem se calhar a margem que têm para aumentos salariais ser despendida nos salários mínimos, prejudicando, e por isso aproximando o salário mínimo ao salário médio, prejudicando aumentos de trabalhadores eventualmente mais qualificados. Ou seja, há essa aproximação do salário mínimo a salário médio, que acaba por prejudicar também funcionários mais qualificados e contribui de certa forma para continuarmos a perder. O socialismo nunca andou muito de mãos dadas com a meritocracia, não é? Pois, eu sei que eu já ouvi falar nisso, sim, acho que mesmo lá fora, e assim há experiências que não correram bem. Sendo que depois temos também aqui aquele problema de que já falámos algumas vezes aqui, que é o problema de expectativas, e de expectativas de curto prazo versus expectativas de longo prazo, não é? Todas estas medidas têm um impacto imediato, um impacto de curto prazo, e é por vezes muito difícil as pessoas interiorizarem que o impacto a longo prazo deste tipo de medidas é inevitavelmente desastroso, e que acabaremos por bater de novo numa parede quando deixar de haver dinheiro de borla para continuar a subsidiar estas políticas. E a questão é que o salário mínimo é miserável, quer dizer, o salário mínimo é baixo. Esse é o deprimente em cima do deprimente. As circunstâncias para que os salários possam subir todos, incluindo o mínimo. E não estamos a criar esse tipo de circunstâncias, estamos a... Mas aí tens de mexer na produtividade, não é? Eu acho graça que a esquerda, a partir do momento que desvincula qualquer ligação entre a produtividade e os salários, porque é que o salário mínimo não aumenta exponencialmente? Pois, porque é que não passa para 3 mil euros, não é? 3 mil euros, 7 mil, 32 mil, quer dizer, a Venezuela, esse sim um país progressista, ainda mais que nós lá chegaremos, mas a Venezuela sobe o salário mínimo às vezes, sei lá, 3.500%, ou seja, já passa de 80 cêntimos para 2,20 €, para aí, ou coisa exatamente, para um carrinho de mão de notas. Sim. Não são notas, o carrinho de mão de notas, e eles dão um cesto. Houve um deputado do PCP que esclareceu isso, um ex-deputado do PCP na Venezuela, dão um cesto básico com umas latas de atum e não sei o quê. Bem bom, atumzinho, bem bom. Eles estão como querem. Lá, pois isto quando nos desligamos por completo da realidade, como a esquerda é tão boa a fazer, porque é que a esquerda não faz o nexo entre a produtividade e o salário mínimo, quando o salário mínimo realmente é desgraça que é, ou tem sido, e não sei o quê. Mas depois, quando faz
quando propõe novos salários, um novo montante para o salário mínimo... Não resolve esse problema. Não resolve isso de uma vez, não se desliga da realidade de uma vez por todas e propõe realmente impõe um salário mínimo uma coisa que já se veja, uma coisa a sério, sim, por aí fora, de facto a vida às pessoas, não é? Um salário mínimo se pode fazer até superior ao mediano. Seria uma inovação. Sim, isso por acaso é uma boa ideia, lá está, e se estamos desligados da realidade, por que não avançar a todo o gás? Bom, meus caros... Agora, desculpa, antes das eleições... Diz, Alberto. Isto faz parte do programa do PS, sim, do projeto do PS de conquista do Estado por completo e que o Estado conquiste o país. Agora, isto antes das eleições, claro, ainda cai melhor para o governo e para o PS. Sim, faz a caminha certa, não é? Para dispor as pessoas como deve ser e poderem no dia 30 votar em consciência. Dia 30 ainda ajuda porque as pessoas já receberam o salário uns dias. Exatamente. Então vão pôr a cruzinha no sítio certo. Por isso é que acaba por ir pouca gente votar, porque tem os bolsos tão cheios de dinheiro que custa uma pessoa locomover-se. Vão arranjar uma hérnia, ainda arranjam uma hérnia. Exatamente, e por isso é que as pessoas optam vão primeiro pelo menos ao centro comercial para esvaziar um bocado os bolsos antes de irem votar. Bom, esta é a altura certa para lembrarmos e agradecermos os nossos patrocinadores, Azeite Talismã e os hotéis. A altura certa para vos lembrarmos que podem apoiar e devem apoiar o Comitê Central para que continuemos a fazer este programa de forma independente e livre, e podem fazer as vossas contribuições por MBWay através do número 912-480-091, 912-480-091, ou então tornarem-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Nós terminamos aqui a primeira parte, mas voltamos de imediato com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que levou a cabo uma reestruturação nos centros de vacinação contra a pandemia de Covid, e essa reestruturação levantou algumas questões, nomeadamente em termos político-logístico-partidários, porque acho que houve gente que não gostou. Eu não sei muito bem que polémicas é que há em torno desta questão, e por isso é que tenho comigo os especialistas em questões de Covid e logísticas também, Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto. O que é que se passa com os centros de vacinação em Lisboa? Sei que houve reestruturações, houve centralizações, foi isso? Parece que sim. Eu acho que havia vários centros de vacinação em Lisboa, mais pequenos, e o Carlos Moedas criou um centro de vacinação único em Lisboa, mas que a esquerda acha que fica longe dos lisboetas, embora seja dentro de Lisboa. Em Lisboa. Portanto, a esquerda, que é muito a favor da descentralização, ignora que há uma parte significativa de portugueses que para se deslocar a um simples médico de família tem que percorrer dezenas de quilómetros, muitas vezes, e para ir a um hospital em condições tem que percorrer centenas, às vezes. Só que de bicicleta é mais difícil, Alberto. Tu tens de ter em conta que Lisboa neste momento... E tem as colinas, não é? E tem as 7 colinas, não é? Sim, Lisboa neste momento é uma cidade chinesa do século XIX. Por acaso não sei exatamente quando é que a bicicleta foi inventada. Exatamente, albanesa do século XX. Século XIX Pequim, século XX Tirana, século XXI. Talvez não, porque eu acho que a bicicleta é uma invenção já ali do final mesmo, finalzinho do século XIX, mas pronto, do início do século XX, digamos assim. Pronto, e portanto é difícil uma pessoa deslocar-se em Lisboa, ou de trotinete mesmo. É difícil, porque Lisboa é a capital do país e é o concelho com mais habitantes, mas não é um concelho com uma dimensão muito vasta. É um concelho como o Porto, um concelho pequeno. Portanto, eu não faço ideia onde é que fica o novo centro de vacinação, mas não pode ser tão longe. Não pode ser tão longe lá assim. Para tu visitares. No Parque das Vale a pena. Para levar o meu boost. Só sou para levar o meu boost. O teu boost. A minha terceira dose, não é? É pena não estar a Tiago, desculpa. Não faz mal. Era aí que eu queria chegar. Para que tanta coisa agora com a vacinação? A população não está toda vacinada? Ainda é preciso... Aí não estou do lado da esquerda, seguramente, mas também não estou do lado... Não percebo esta história do Dr. Moedas. Há tantos milhões de portugueses ainda por vacinar, seja em Lisboa e no resto do país. Mesmo o boost... O boost era para ser dado só à terceira idade, não é?
Sim, mas já está 1 milhão de portugueses com a terceira dose. Pois, mas tem uma população envelhecida, mas acho que não temos 7 milhões Alberto, mas depois de da terceira dose, como deves imaginar, vem a quarta dose e a quinta já dose, e é melhor começar a queria... trabalhar para uma estrutura que permita dar resposta às 27 próximas doses de criar um colombo de vacinação em cada... Talvez, acho que há projetos para ampliar o centro comercial Colombo, se calhar é já com o intuito de ceder à Câmara, tal como aqui em cima temos o Norte Shopping, que também se pode ampliar aquilo e para dar as quintas, sextas, sétimas doses, por aí fora. Eu acho até que com as perspectivas políticas que se avizinham, como falámos ainda há pouco, já a partir de janeiro de 2022, é possível que muitos desses espaços comerciais, mesmo por vontade própria, comecem por se esvaziar um pouco e a prazo tínhamos uma espécie daquelas cidades da China abandonadas, onde tudo está construído mas não existe lá nada. Sim, há uma Paris na China que não tem lá ninguém. Sim, há várias Paris uma espécie e de Nova Paris. Iorque, exatamente. Sim, há 37 Parises totalmente abandonadas e provavelmente por este caminho também em breve teremos muito mais espaço. A não ser o Web Summit, que continua a existir, provavelmente não, o Web Summit decorre mesmo ao lado, para vocês que não estão tão familiarizados com a cidade de Lisboa, decorre mesmo ao lado deste novo centro de vacinação. Portanto, aquela zona concentra tudo o que é modernidades tecnológicas e vacinatórias. Mas só para acabar, eu acho que a esquerda, pelos vistos, queria um centro de vacinação em cada bairro. Portanto, a vacinação já é encarada como aquele comércio tradicional da ginginha e não aquele que havia no bairro de Arroios, nomeadamente, não é? Aquela espécie de comércio tradicional. Sim, uma espécie de um sistema comunitário de distribuição de fruta. Uma comuna, exatamente. Uma comuna do pomar. Exatamente, precisamente. E a esquerda parece que queria isso, que a vacinação já fosse assim uma coisa gira e fofinha que se pudesse dar em cada bairro, à porta de cada casa. O Dr. Moedas parece que quis racionalizar o assunto. Que estupidez. Poupar umas moedas, lá está. Poupar umas moedas. Depois não pouparam moedas, a esquerda não poupou moedas. Eu não percebo também, por outro lado, repito, a racionalização deste processo de vacinação num país que está totalmente vacinado e que mesmo a terceira dose, julgo eu que já foi dada a quase toda a gente que deveria ser dada. Mas eu acho que o Carlos não sei quantas doses eles estão a antecipar, mas pode ser que o Carlos nos esclareça. Não, eu acho que ele está a exasperar um bocadinho para esta nossa conversa, porque provavelmente tem a resposta para isto e escusávamos de estar aqui a aventar soluções parvas para estes problemas. Não, eu confesso que quando vi a indignação, pensei que tivessem transferido o centro de vacinação, Alverca ou algum sítio assim mais Castelo Branco. Chegar, Castelo Branco, ou algo desse género, mas não, foi para um sítio que tem acesso por metro, comboio, até tem ciclovia, um bom estacionamento. Mas não é heliporto. Não é heliporto. Falta isso. Se calhar esse problema. E mais, a Câmara Municipal de Lisboa oferece o táxi para quem quiser ir à vacinação. Portanto, aquilo, Lisboa não é propriamente grande, aquilo não fica a mais de 10 km basicamente nenhuma. Entre o centro de vacinação da ajuda e aquele, acho que qualquer pessoa dentro de Lisboa está ali, facilmente chega lá em 15 minutos. Mas eu vi muita indignação, porque antes havia nos ginásios e por aí fora, só que pronto, as escolas de lá quiseram recuperar os seus ginásios para os miúdos fazerem exercício, sacanas, não é? Ali a fazer exercício onde se podia estar a vacinar, e o centro hindu também estava lá, também quer fazer. Hindu. É verdade, havia... Sim, há uma centro de vacinação no centro hindu, exatamente. Centro hindu, e eles querem aquilo para fazer as coisas deles. Para as hinduíces deles. E depois fez ali uma coisa que aparentemente até está a funcionar bem. Diz que é muito confortável, o Presidente da Câmara diz que é muito confortável, tem ótimas condições para no inverno as pessoas serem vacinadas, porque ele referiu que é muito diferente ser vacinado no inverno e no verão, portanto ali sim reúnem-se as condições de conforto para que se leve a cabo então as próximas doses. Que não, no inverno não ter que esperar cá fora faz alguma diferença. É capaz de fazer, Especialmente para os velhinhos. Os velhinhos terem que fazer uma fila à chuva era aborrecido. Por outro lado, depois acabava por se poupar algumas doses, se calhar, de vacina. Eu acho que Tiago, deixa-me só dizer uma coisa. Esta coisa da obsessão dos portugueses com a proximidade é engraçada. É evidente que no interior as pessoas passam uma série de dificuldades no acesso, sobretudo ao que conta que é saúde e educação e tal. Mas às vezes vemos manifestações populares, vemos autênticas revoltas
porque as pessoas querem o tribunal mais perto de casa. E não foi a altura das maternidades também? Sim, mas aí faz algum... Às vezes há coisas em que faz sentido. No tribunal eu fico a pensar que tipo de vida terão aquelas pessoas para querer que o tribunal fique ao lado de casa. Eu tenho a idade que tenho, já não é pouca, e nunca fui a um tribunal na minha vida. Já fui ameaçado várias vezes que me levavam. Já fui ameaçado várias vezes que me levavam lá, mas até hoje ainda não fui. Mas não sei que tipo de vida uma pessoa pode ter para achar que o tribunal, mesmo ao lado de casa, lhe pode dar jeito. Não é uma instituição ou uma instância que nós possamos ou devamos recorrer com essa facilidade toda, não é? Por outro lado, no outro dia era notícia também o facto de até 2030 supostamente estar planeado existir uma pequena loja do cidadão em metade das freguesias portuguesas, e isso eu acho que acaba por fazer sentido, porque cada vez mais tendencialmente tudo na nossa vida terá a ver com o nosso relacionamento com o Estado e com a necessidade de resolvermos coisas junto de instituições públicas e portanto a nossa vida... Infelizmente. O ideal seria que tudo o que é do Estado ficasse o mais longe possível. Por mim, eu punha tudo em Vila... Como é que se chama? Vila Real de Santo António. Mesmo lá no cantinho. Mesmo lá no cantinho, para mim... É um bocado centralista, estar a assumir que Vila Real de Santo António é longe para alguns dos nossos... De onde eu estou, tudo é longe se não estiver no sítio em que nós estamos. Portanto, para mim... Mas aproveito este tique centralista do Alberto para... Isto realmente é curioso, porque vocês por uma vez, e também de certa forma, vocês opõem-se à vontade da esquerda de descentralizar uma operação do Estado, digamos assim. Vocês querem falar, exatamente. É bastante enternecedor ter ali uma certa elite política em Lisboa a queixar-se de centralismo. Mas estamos a falar aqui de centralismo numa cidade de 100 km² e para uma atividade que se faz uma vez, ou eventualmente 2 ou 3, mas espera-se que menos do que uma vez em cada 6 meses. Agora, imaginem que, em vez de estarmos a falar de um território de 100 km², que é Lisboa, e de uma vacina que se irá fazer uma vez a cada ano, a 6 meses. Ou cada mês, mas isso... Sim, está para ver. Estávamos a falar de um território de 100 mil km², que é o território do país, maior, e estarmos a falar de uma coisa, de uma vacina, estivéssemos a falar de serviços públicos, de empregos, de investimento, de influência política e por aí fora, que é o que acontece hoje. Da TAP, que as pessoas têm que ir à Portela, apanhar a concentração num pequeno território de 100 km² de tudo aquilo que devia estar acessível a 100 mil km². Agora, imaginem o escândalo que seria se essas pessoas, em vez de viverem em Lisboa, vivessem no resto do país e todos os dias, todos os anos da sua vida, tivessem que enfrentar o problema de centralismo, mas centralismo a sério. Não é centralismo num sítio onde chegam em 15 minutos. É centralismo a sério, de pessoas que não podem progredir na carreira sem mudarem de casa, sem ficarem longe da sua família e dos amigos e por aí fora. Estamos a falar de centralismo a sério. Imaginam que essas pessoas terem que enfrentar isso. Mas o país tem feito alguns esforços nesse sentido. Quer dizer, o IFARMED já veio para o Porto, não é? O Tribunal Constitucional já mudou para Coimbra. As coisas estão a mudar, estão a mudar nesse sentido de forma bastante evidente. De facto, Carlos Moedas, só falta o centro de vacinação. Outro dia ali no Porto, desculpa, passei na Liga de Futebol. Isso é no Porto. Não, mas isso já há muito tempo. É um edifício horrível, assim, já em semi-ruína. Mas isso, sim, mas essa descentralização já foi feita há muito tempo e também viu-se que o problema era de facto do futebol português, tinha a ver com a descentralização. Os residentes do Porto que estão ali próximos da Liga de Clube, não é da Liga de Clubes? Liga de Clubes, sim. Estão muito mais satisfeitos com a proximidade. Estão muito mais. A vida corre-lhes muito melhor. Portanto, se tivesse um centro de vacinação logo ali colado à esquina, então a vida estava tudo resolvido. Perfeita. Era perfeito. Muito bem, Carlos Moedas, o camarada da semana. Estou esclarecido porque é que escolhemos Carlos Moedas como camarada da semana. Muito obrigado. À altura de relembrar e de agradecer aos nossos patrocinadores o Azeite Talismã e os Hotéis Vila Galé e de lembrar aos nossos espectadores que podem contribuir para que o Comitê Central continue a existir de forma independente e livre através do MBWay 912-480-091 e através do patreon.com/
Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às questões dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas questões. É verdade que nós só respondemos a uma questão por semana e portanto, estamos a trabalhar em questões que já nos foram enviadas há alguns dias, mas, por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com, e nós aqui todas as semanas daremos uma resposta conclusiva, indiscutível, às questões dos nossos espectadores e ouvintes, e a questão desta semana é do nosso patrono Pedro Caetano. O Pedro pergunta qual é a nossa opinião sobre a razão principal dos mídia mainstream em todo o mundo ocidental serem iguais e quase um coro de mais do mesmo, diz o Pedro, desde a CNN americana, a CNN Portugal, passando pelo Guardian, BBC, Público, Expresso, New York Times ou Globo TV. Diz ainda ao Pedro que todos estes mídia mainstream, por norma, elogiam políticos de esquerda, promovem causas malucas de esquerda, culpabilizam o Ocidente por tudo, minam a confiança e o orgulho dos cidadãos ocidentais em si próprio, e, portanto, porque é que os mídia mainstream são todos mais ou menos assim? Alberto, tu tens opiniões sobre isto, de certeza. Uma ou duas, e a verdade é que não sei exatamente, acho que há várias razões para isso acontecer. Uma delas é convicção. Há uma classe jornalística que provavelmente internacional, provavelmente por contágio, que é genuinamente de esquerda. Depois eu acho que há uma crença nos mídias tradicionais. É preciso ver que todos esses mídias, as televisões comuns, os jornais em papel, tudo isso está a acabar. São uma espécie de vestígio de um tempo passado. E não sei, eu julgo que eles acham que, adotando posições que parecem, ou pelo menos lhes parecem, consensuais, ou mais consensuais, ou menos polémicas, que garantem audiências que não teriam de outra forma. Em alguns desses casos, não tenho pena absolutamente nenhuma do que está a acontecer, tanto da falência anunciada desses meios, ou do viés político que eles têm, não faz diferença nenhuma. Em alguns casos tenho pena, porque, por exemplo, o New York Times era um jornal que nunca foi propriamente um jornal de direita, mas também não era, se podíamos considerar um jornal de esquerda, era uma esquerda liberal americana, que não era esta esquerda liberal americana que hoje em dia parece tomar conta esquerda mais ou menos dessa, digamos assim, não é? Sim, aquela esquerda de Alexandre Ocasio-Cortez e de umas maluquinhas do género, e maluquinhos. E o New York Times está um bocado a embarcar por aí, que era um jornal que, mesmo com a sua posição ideológica mais ou menos definida, pelo menos no contexto americano, era confiável. Uma pessoa fazia depois a interpretação daquilo, mas era um bom jornal, pronto, independentemente. Um bom jornal não tem que estar de acordo exatamente só com aquilo que nós achamos, ou não tem que divulgar apenas as convicções que nós temos. O New York Times foi durante largas décadas um bom jornal. O Washington Post também. E hoje não são. Hoje, como jornais, são deploráveis, aquilo roça anedótico. Das televisões, a parte informativa das televisões não me interessa muito, nunca me interessou. As televisões, eu acho que o jornalismo televisivo não é em si mesmo, é quase uma contradição em termos, jornalismo televisivo. E agora em Portugal inauguramos a CNN Portugal, mesmo a casa-mãe, já sabe Deus o que aquilo vale. É curioso de facto, enfim, é uma coincidência porventura um bocadinho infeliz, mas de facto a CNN nos Estados Unidos acho que vem perdendo de forma muito significativa alguma da credibilidade que eventualmente um dia terá tido e de suposta imparcialidade jornalística e completa. E rigor. A Fox é apresentada como a televisão da direita americana, não sei o quê, como se as outras não fossem as televisões a NBC, a CBS, todas, não é? Sobretudo a CNN, não fossem as televisões da esquerda americana. E o pior é que, e isso também vale para alguma direita americana, estamos a falar sobre os Estados Unidos, não sei porquê, mas tanto a direita americana e sobretudo a esquerda americana, com esta história das causas e das políticas de identidade e tudo mais, não dá para levar a sério. Não estamos a falar de uma oposição como havia, sei lá, entre o Reagan e o Walter Mondale, naqueles tempos, ou o Nixon e o Kennedy. Não estamos a falar de oposições desse género, estamos a falar de oposições
de oposições ou de discussões de ideias que são muito malucadas, para dizer o mínimo. E as televisões embarcam nisso porque talvez isso dê espetáculo, talvez, lá está, talvez eles achem que isso mantém as audiências, e eu acho que estão a perder audiências. Nota-se não só no jornalismo como no tipo de atividades, por exemplo, de espetáculo, porque a televisão hoje em dia, mesmo a informação televisiva é um espetáculo. Aquela deriva, por exemplo, dos Oscars para o politicamente correto, aquelas coisas todas, cada ano aquilo tem menos audiências, cada ano as pessoas querem saber menos daquilo, como cada ano as pessoas veem menos a CNN e leem menos o Washington Post e por aí fora. Eu não sei se esta é a via correta sequer de angariar público, podia ser uma trapaça, sim, uma estratégia, mesmo que trapaceira, que eles faziam ao jornalismo para angariar sensacionalista, público. como exatamente de atrair público. Nem me parece que isso funcione, porque acho que ainda há uma maioria vasta de pessoas que, independentemente de serem de direita ou de esquerda, não endoideceram. Não endoideceram lá, e espero que não tenham endoidecido cá. Por exemplo, sim, a tendência parece, sim. Tiago e Carlos, desculpa. O público foi fundado por pessoas mais ou menos de esquerda. E o primeiro diretor foi o Vicente Jorge Silva, que nunca foi confundido com ninguém de direita ou um reacionário, coisa do género. E o público era um bom jornal. O público foi durante anos um bom jornal. Por muito que, por exemplo, eu discordasse de algumas linhas de orientação aquilo era um bom jornal. Hoje o público também é muito raro passar os olhos por aquilo, mas aquilo dá para rir, não dá para mais. E a propósito, por exemplo, só para terminar, ontem na CNN, acho que foi ontem, corri aí nos twitters desta vida, com uma pivô da CNN disse que a Alemanha, com uma taxa de vacinação, como tem uma taxa de vacinação de 70 e tal %, a taxa de vacinação é residual, por exemplo. Portanto, este é o nível do jornalismo que nós estamos. E houve um outro repórter, também da CNN, mas quer dizer, da CNN, Portugal, da TVI, um repórter enviado à China que disse que a nova variante do vírus que atravessa paredes e portas e que um sujeito infectado em Hong Kong conseguiu infectar um sujeito de um quarto do outro lado do corredor sem sair do quarto. O vírus super-herói? É o vírus super-herói da Marvel? Epá, eu escrevo para o Observador amanhã, começo a crónica com isso, mas não resisti, porque o vídeo é hilariante, é o senhor muito alarmado, lá o repórter, a contar como é que a variante já ultrapassa os quartos e não adianta fechar as pessoas e não sei o quê. Quer dizer, quando o jornalismo chega a isto, já não é jornalismo absolutamente nenhum, isto já não é espetáculo. Esse exemplo faz lembrar aquelas histórias antigas, não é? Acho que esse exemplo surgiu de alguém que supostamente terá infectado a pessoa do quarto ao lado. Na casa de banho, quarto em frente, sem que o vírus passou a porta, o corredor e outra porta. Não é sem se terem encontrado, não é? Isso faz lembrar aqueles velhos tempos em que a empregada da casa engravidava do patrão porque ia tomar banho na mesma banheira, não é? Sentava-se na sanita, sentou-se na sanita. Exatamente. Sim. Era um problema real. Era, na altura, eventualmente também haveria ali o dito cujo andava ali mais solto. Carlos, porquê é que são iguais os meios de comunicação? Vamos recentrar um bocadinho. Pode ser? Porque é que achas que são iguais? Estava curioso de ouvir também a tua opinião. Eu confesso que crescentemente isso vai ser menos uma preocupação, porque hoje existe uma grande dispersão de fontes de informação. Isto que o Alberto dizia das audiências estarem a cair, não é só pelas opções, é porque a fragmentação. As pessoas vão buscar informação aos mais diversos sítios e esse controle da informação é cada vez mais pequeno. Eu acho que a falta de meios ajuda em parte porque quando alguém com mais alguns meios consegue começar a construir uma certa narrativa, depois é mais fácil para os outros embarcarem nessa mesma narrativa do que procurarem outro tipo de narrativa. Eu acho que às vezes também existe algum exagero porque as pessoas tendem a ser muito mais sensíveis a qualquer tipo de declaração que viola muito os seus princípios do que às declarações que estão alinhadas com os seus princípios. Eu lembro de ler também pessoas um bocadinho mais de extrema esquerda a dizer que o Expresso é de extrema direita, que o público não sei o que quer de centro-direita. Acho que as pessoas tendem a ser um bocadinho mais sensíveis a pensar que está tudo contra elas e
Isso é algo. Dito isto, acho que efetivamente existe uma certa tendência mais para a esquerda dos jornais, não só em Portugal, mas também no mundo. Acho que existe uma certa tendência a isso. Dentro de Portugal temos várias circunstâncias e eu diria que tendencialmente são mais de centro-esquerda e a esquerda do que propriamente mais à direita. Existem também meios de comunicação social que são mais à direita ou estão mais ligados ao centrão, no caso, não, mas o Grupo Impresa, por exemplo, dificilmente se dirá que é de esquerda ou direita, é ali do poder, estão muito próximos do poder, até porque se calhar conseguem melhores informações dessa forma. Portanto, acho que há incentivos. Eu raramente penso em grandes conspirações internacionais em que eles se reúnem para vamos garantir que as pessoas pensam de determinada forma e todas as semanas, à segunda-feira, reúnem-se ali para decidir aquilo que vão fazer. Acho que é um conjunto de incentivos que vai nessa direção, que começa pela formação dos jornalistas, pelo facto de os jornalistas fazerem parte do mesmo círculo social dos políticos que escrutinam. Isso parecendo que não é importante. E das universidades estarem na Europa e nos Estados Unidos muito significativamente inclinadas à esquerda e, portanto, as classes de jornalistas que acabam por sair das universidades e entrar nas redações destes meios de comunicação são, na sua eventualmente grande maioria, penso que não é incorreto dizer na sua grande maioria, mais alinhados com ideais de esquerda. Sociais e académicos estão todos muito juntos e é muito mais difícil depois criticar alguém que faz parte do seu próprio círculo social do que criticar alguém que está fora desse círculo. E nos países onde o centro-esquerda tende a estar mais perto do poder, e esses círculos sociais que depois incluem os jornalistas também tendem a estar mais inclinados nesse sentido, e podemos voltar aqui ao problema do centralismo e a forma como as elites se têm distanciado do resto da população. Só que isso também nem sempre resulta. Acho que o problema com a fragmentação das fontes de informação, isso vai sendo cada vez menos um problema. Mas depois criam-se um outro conjunto de problemas, que é com a fragmentação das fontes de informação, deixamos de ter bons gatekeepers de credibilidade em relação à informação que é boa e que não é boa. E isso vai ser um problema no futuro, que eu espero que se resolva eventualmente também. Pois, e quem arrisca fugir um bocadinho deste centrão do poder, como referias aqui, ou por exemplo nos Estados Unidos, também tem a sua dificuldade em conseguir estruturar um mercado tão fragmentado e, portanto, em ter recursos suficientes para ter uma estrutura que faça efetivo jornalismo e que faça jornalismo de investigação e que consiga fazer esse trabalho. E depois também, embora eu também não acredite nessas teorias da conspiração muito complexas do grupo de malta que se reúne à segunda-feira, é preciso não esquecer que, nomeadamente nos Estados Unidos, todos estes grandes canais de televisão pertencem a grandes conglomerados de comunicação que têm, nomeadamente, empresas distribuidoras de filmes, empresas ligadas a grandes ligas desportivas, e grande parte desses negócios hoje não são feitos nem na Europa nem nos Estados Unidos, são feitos na China e, portanto, realmente muitas vezes estes grandes conglomerados que têm uma componente de comunicação têm algum cuidado em estar, pelo menos não desalinhados com um conjunto mínimo de ideias que basicamente lhes permitem continuar a fazer negócios nessas outras latitudes que não os mercados tradicionais onde nós não podemos esquecer atuar. Os jornais e as televisões são feitas dos jornalistas que lá estão. Quem controla aquilo que sai são os jornalistas que lá estão. É muito difícil para um diretor de um jornal estar a controlar tudo aquilo que é feito naquele jornal, ou para um diretor de informação numa televisão a controlar tudo aquilo que é dito ali. Não existe essa centralidade. Agora, quando as universidades onde esses jornalistas são formados tendem a ser inclinados para ali, e isso há um trabalho cultural que foi feito ao longo de muitos anos. Sim, são décadas a trabalhar nisso. Quem teve mais sucesso nesse trabalho é quem hoje tem uma predominância maior nesses órgãos de comunicação social. De qualquer maneira, Carlos, há diferenças, apesar de tudo há diferenças. Tu como liberal, por exemplo, tu vês a forma como os ideais que tu defendes são atacados em Portugal. A radicalização
é tal, e que não era, antes não era tanta, é porque hoje um tipo que defende um mercado livre ou que defende que não se deva investir na TAP é considerado um fascista. Em Portugal, está bem que o termo fascista está completamente pois convinha acertar os termos primeiro, concordarmos nos termos primeiro. Não tem importância nenhuma. Claro que sim, mas a coisa radicalizou-se muito. Eu quando era pequenino, lembro do meu pai ver aos sessões, era um dia por semana, suponho, ver o Freedom to Choose, salvo, era assim que se chamava, não era? Do Milton Friedman. Isso dava na RTP, em horário nobre. Isso passava na RTP. Hoje uma coisa daquelas, o país descentrou-se tanto, e não foi só Portugal a descentrar-se tanto. Sim. O centro mudou tanto para a esquerda, que uma coisa daquelas seria arrepiante para boa parte Imaginas as reações do Bloco de Esquerda ao Milton Friedman na RTP. Eu acho que acima de tudo as coisas polarizaram-se bastante. Acho que há diferentes efeitos que fazem com que exista uma tendência à polarização, que é, nomeadamente, os novos modelos de negócio dos órgãos de comunicação social. Nós antigamente vimos um telejornal da RTP, era notícias. Sim, meia hora de notícias. Meia hora de notícias, as coisas que era preciso saber. Hoje há uma concorrência, e isto ocorre a todos os níveis, nos jornais, nas televisões, por algo mais grotesco, ou seja, porque as pessoas porque se calhar já ligam melhor se for uma notícia de alguém que deu uma cabeçada ali. Sim, não, é preciso abrir todos os dias com os mortos de Covid ou com Covid, não é? E isso continua a cada vez manter esse chocar. E quem escreve, quem opina, tem que criar choques todos os dias. E a forma de fazer isso, e em que é que isso resulta? Numa polarização daquilo que são as opiniões, porque ninguém vê uma opinião moderada ou ligeiramente moderada e vai lá e põe like e partilha. Não, as pessoas põem like e partilham nas opiniões que lhes parecem mais, normalmente, que parecem mais distantes daquilo que é falado. Então há um incentivo muito forte para quem tem espaço na televisão, nos jornais e por aí fora, de polarizar a discussão, porque à medida que polariza, vai atraindo mais apoiantes entusiasmados, que partilham, que fazem like, que fazem tudo isto, e à medida que esses apoiantes se tornam o núcleo de visualizações e de partilhas dessa pessoa, ainda sente mais vontade de polarizar, autoalimenta-se para continuar a alimentar isso. E isso acontece em quase todos os assuntos, à esquerda, à direita, acontece em basicamente todos os assuntos, porque os incentivos atuais são nessa direção. E eu não sei como é que se vai quebrar isto. Honestamente não sei. Acho que uma pessoa que veja um artigo de opinião mais ou menos, sim, é decente, sim, é mais ou menos isto, é equilibrado e tal, não sente aquela vontade de ir lá e partilhar e dizer, olha, isto é mais ou menos assim, sim senhor, estou moderadamente entusiasmado com isto. Quer dizer, ninguém faz isso, não é? Estou tão moderadamente entusiasmado com isto, olha, vou pôr esta grande indignação, esta coisa, o que foram fazer, e o que é que isto cria? Um incentivo permanente a que se criem novas indignações e se polarize cada vez mais, e é esse o incentivo que os órgãos de comunicação social têm. Isto não digo que façam de propósito, note-se. Carlos, mas isso, desculpa, recentrando na pergunta que foi feita pelo espectador, isso faz quase sempre então na mesma direção. Eu não ligo a televisão, eu não tenho sequer canais sintonizados, mas tenho noção através das redes sociais, de vídeos que passam por ali, não sei o quê, do que se passa na nossa informação, por exemplo, televisiva, e aquilo vai tudo para o mesmo lado. E nesta questão, por exemplo, da Covid, eu não largo a Covid, como tu não largas a TAP, vai tudo sempre para o mesmo lado, tu não vês o mínimo espaço para a dissonância. Nem sequer para uma pessoa que vai dizer, atenção, temos de ter cautela com estas Mas eu acho que depois também... Depois também essa pessoa já é um negacionista. Estes órgãos de comunicação também acabam por não ter margem para arriscar nesse sentido, não é? Porque e acham que é arriscar levar por exemplo, eu estou a concordar contigo, sim, acham que é arriscar levar um médico ou um cientista que não partilha do pânico, não é? Não instiga ao pânico, não é? Sim, direto ou indiretamente acabam por beneficiar isso ou achar que beneficiam disso.
ou no limite acharem que se saírem desta linha podem ser de alguma forma prejudicados no seu negócio por isso. E depois há só também uma questão que eu queria referir rapidamente, que é a seguinte: acho que vocês concordam que não há nenhum problema no facto de um órgão de comunicação social ter um enviesamento ideológico ou político. Não, desde que isso, exatamente, até, eu acho que isso até é preferível ter esse enviesamento anunciando que tem esse enviesamento e, portanto, deixando claro qual é o posicionamento ideológico na sua forma de transmitir informação, do que ter esse enviesamento mais do que óbvio, mas vender-se como imparcial e como sério, e isso sim eu acho que é muito grave, e é isso que se passa eu acho que com a generalidade destes órgãos de comunicação tem esse enviesamento absolutamente escandaloso e que continuam a vender-se como sendo órgãos de comunicação imparciais e sérios. Não, falta e não é só em Portugal. Sim, não é só em Portugal de todo. Não, eu ia dizer que falta um cânone que existia, antigamente existia um cânone, não tinha que estar de acordo com as posições de cada um de nós, mas havia ali uma margem mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, mas havia um conjunto ali de órgãos de informação em que as pessoas, se calhar com alguma razão, confiavam. Havia motivos para confiar minimamente nesse Havia uma base comum de entendimento. Havia uma base comum, exatamente. E hoje em dia eu posso só contrariar aqui uma coisa que o Tiago disse, é ser parcial ou ter um estatuto editorial com uma certa ideologia, não implica não ser sério. Não, de todo. De todo. Não, sério no sentido de ser claro as intenções com que se apresenta às pessoas, ou seja... Mas podemos ter um jornal que diga claro, obviamente, que é de direita e outro que é de exatamente. esquerda, mas depois da e forma ser rigoroso jornalisticamente, claro que sim. Não, eu digo que pode ter esse enviesamento no sentido em que pode até decidir cobrir determinados assuntos por força dessa inclinação ideológica em detrimento, se calhar, de outros, de dar mais relevância a determinados temas do que outros. Não quer dizer que depois não os trate de forma séria. Eu posso dar dois exemplos em Portugal que já sei que com pelo menos um irão discordar, que é o Observador e o Público, que são dois jornais, um mais à direita, pela avaliação dos colunistas e por aí fora, e um mais à esquerda, claramente mais à esquerda, no caso do Público. E tanto num como no outro, eu acho que há muito bom trabalho jornalístico ali. Existem peças jornalísticas interessantes. Obviamente, de vez em quando lá sai um título, lá sai uma coisa que é desajustada e vai na direção do preconceito que se tem em relação a cada um destes jornais. Tu achas, desculpa Carlos, achas que o Público é comparável hoje ao que foi em 1990, quando começou? Ideologicamente, nos primeiros anos. Não é ideologicamente, só em termos de qualidade. Achas que é tão respeitável, tão credível quanto era na altura? Há 30 anos? Pá, eu confesso que não lia o Público na altura, mas sei que há qualidade. Sei que há qualidade ali. Acho que não é um jornal claramente de esquerda, em que os jornalistas assumem posições de esquerda, até publicamente. Portanto, não há ali nenhuma dúvida que não é o jornal que era do José Manuel Fernandes, não é. É um jornal diferente, eventualmente com menos recursos agora do que aqueles que tinha nessa altura, por todos certeza. Os motivos. No primeiro ano eles mandaram 3 enviados ao Festival de Cannes. Pronto, mas isso depois também tem um efeito naquilo que podem ou não fazer e por aí fora, quer dizer, as coisas são o que são. Mas há uma tentativa, pelo menos, de, tirando as colunas de opinião, que são uma coisa à parte, claro, é o que é, quer dizer, pronto, são as opiniões e claramente estão mais enviesadas, tal como no Observador, tendencialmente estão mais enviesadas para um lado, há ali uma tentativa. Mas... Sim. Mas isso, normalmente, onde se vê é nas capas. Naquilo que escolhem colocar nas capas. Que é o meio através do qual eu tenho mais contacto com o público hoje em dia, percebes? Pois, as capas, muitas vezes é a única coisa que tem contacto com o público, por motivos óbvios, não é? O tipo de destaques que escolhem dar, aí vê-se o enviesamento editorial dos jornais, acho que é claro. A questão é se ele é assumido. Mas depois também há bom trabalho jornalístico ali atrás que vai muito para além. Eu lembro no Público um excelente trabalho sobre os incêndios de Pedrógão. Acho que ali, dentro dos meios que tem, tentativa de fazer alguma coisa. Agora, que há enviesamento ideológico nos destaques
são dados, existe. Que há enviesamento ideológico nos colunistas, existe. Mas, epá, eu acredito se me dizes que lá dentro, eu há anos que não leio o Público, sinceramente, e não é por questões ideológicas, era por achar que aquilo tinha perdido qualidade. Se me dizes que há coisas de qualidade, acredito, eu confio em ti. Pelas capas, que é aquilo que nos chega. Não leio todos os dias, mas... Pois, aquilo que nos chega... A questão é que miserável, para a maior parte das pessoas chegam as capas, chegam os destaques que são dados e chegam as opiniões públicas de quem lá trabalha. Pronto. Sim, e nesses destaques, como dizias, Carlos, é mais evidente, porventura, esse enviesamento ideológico. Claro. Eu volto ao meu ponto. Esse enviesamento ideológico ser ou não assumido é que eu acho que faz muita diferença estarmos a contactar o nosso público. Mas verdadeiramente, no público, aquilo já não é assumido. Quer dizer, se calhar não está lá no estatuto editorial, mas alguém que não saiba que o público vai ser inclinado à esquerda. Talvez, mas nós somos indivíduos que vivemos um bocado dentro desta... Pois, também é verdade. A palavra é feia, dentro desta bolha da comunicação social. Agora a generalidade das pessoas não vive e consome a sua informação. Em relação aos jornais em papel, Tiago, sim, é verdade, mas em relação aos jornais em papel estamos a presumir também uma importância que, feliz ou infelizmente, eles deixaram de ter e estão a deixar de ter por completo, quer dizer. Sim, mas funciona, o impacto desses jornais funciona dentro desta bolha. Sim, é verdade. Notícias do público. É isso. Quer dizer, não sei se nos seus formatos digitais há uma exposição relevante ou não. O público ainda terá alguma coisa. Há outros jornais que não conseguiram sim. fazer a transição ou a acumulação do digital com o papel e aquilo não funciona. Todos dá a impressão. Sim, eu não vou citar exemplos dos quais fui despedido ou enxutado, mas... até porque acho que não ficava a faltar quase nenhum meio de comunicação. Mas esse fui despedido com alguma assiduidade. Mas esse exemplo, se calhar, esse tal jornal, até é o melhor exemplo de perda de qualidade por alinhamento muito claro em relação a uma força política. E aí causou um dano, quer dizer, hoje é um jornal regional, quer dizer, passou de ser um jornal nacional. Por acaso aquilo é imprestável e claramente encostado ao poder e ao poder do PS em particular, mas também eu acho que teria de cair nas vendas de qualquer forma pelas circunstâncias dos tempos. Mas caiu ainda mais do que todos os outros. Sim, é verdade. E houve um motivo que a certa altura era de tal forma alinhado com o governo, começou no tempo de Sócrates. Sócrates, claro, exatamente. Que perdeu toda a credibilidade. Eu acho que mesmo à esquerda perdeu credibilidade, porque já ninguém, quando se sabe que aquilo só vai confirmar preconceitos, quando se sabe que aquilo não tem efeito nenhum no outro lado, o jornal perde qualquer importância. Para mais quando José Sócrates deixou de ser uma companhia tão agradável, mesmo à esquerda, o que também aconteceu de forma bastante... Agora, fizeram todos aquele voto de penitência depois, sim, do arrependimento. Exatamente. Porque agora o Diário de Notícias também mudou, não é? Mudou um bocadinho em termos... Quem é que falou no Diário de Notícias? Sim. Não se tinha falado ainda, não falado. Não era disso que estávamos a falar. Mudou também, quer dizer, aquilo... Sim. Também devem ter percebido que... Agora também não sei não sei dizer nada, não tenho opinião, porque não faço ideia do que é que se passa lá. Atualmente de qualquer forma, o nosso ouvinte e leitor Pedro Caetano, imagino que tenha ficado, provavelmente não ficou esclarecido. Mas ficou entretido. Mas conversámos um já durou... Um bocadinho, sim, este episódio se calhar tem que ser como aqueles novos filmes de super-heróis da Marvel, tem que ser dividido em 6. Mas pronto, conversou-se um bocadinho, Pedro, sobre a sua questão, que nós agradecemos muito. Continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com. Nós queremos agradecer, antes de irmos embora, ao Azeite Talismã e aos Hotéis Vila Galé, os nossos patrocinadores, e lembrar os nossos ouvintes e espectadores que podem continuar a contribuir para que o Comitê Central permaneça independente e livre, com donativos por MBWay para o número 912480091 ou através da plataforma Patreon em patreon.com/Comitê Central. Vamos ainda lembrar que a partir de agora, já dá umas semanas a esta parte, estaremos em exclusivo no Facebook do Comitê Central e no canal do YouTube do Comitê Central. Portanto, só nestes 2 sítios é que pode desfrutar de toda esta maravilha de conteúdos. E no podcast, não te esqueças. E em podcast, em tudo o que é plataformas, sim, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Portanto, não se esqueçam, Facebook, canal Comitê Central,
YouTube, canal Comitê Central, ponham likes e fixes e gosto e aprecio e visionem, subscrevam. Já não dá para pôr não gostos. Aliás, dá para pôr não gostos, só que só nós é que vemos que vocês não apreciam, portanto ponham à vontade o que entenderem, mas preferencialmente gostos. E nós voltamos na próxima sexta-feira, às 21 horas, e até lá, um abraço a todos. Obrigado.